Atualmente, o ovo está entre os vilões da economia doméstica. O alto valor deste item, tão utilizado na alimentação do brasileiro, chama a atenção. Mas não é só aqui no país, né? É um fenômeno mundial. Nós convidamos a médica veterinária Mariana Boeng, mestre em produção e sanidade animal, especialista em defesa sanitária e também inspeção de produtos de origem animal, para nos explicar sobre as propriedades do ovo e o modo de conservação. Para você não desperdiçar, não perder nenhum ovo aí na sua casa, porque ó, tá suado hoje de comprar uma caixinha de ovo, né, pessoal? O valor tá alto. Então, assim, a gente vai entender, até porque tem mudança na legislação aqui no Brasil e a gente vai entender com ela. Vamos lá, estamos conectados com ela. Mariana, boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, um prazer estar aqui. Gostei muito do convite. E é sempre importante falarmos sobre alimentos, né, que vão para a mesa do consumidor, que, claro, precisam de um cuidado muito grande, né? E os ovos estão nessa lista de produtos de origem animal que a gente precisa ter uma preocupação muito grande, porque são alimentos que serão praticamente, né, totalmente preparados lá na mesa do consumidor. Sim. E é por isso que temos alterações na legislação para garantir também essa saúde do consumidor, né? Evitar as famosas DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos. Sim, e assim, sobre a legislação, a gente já começa por aí. Estava previsto para março, né, já estava prevista a alteração, né, da validade, a questão da validade. Os ovos vendidos a granel teriam que estar ali com carimbo de validade e aqueles que vêm nas bandejinhas já está ali no rótulo. Mas o governo mudou, estendeu para setembro, ele prorrogou, mas de fato é o seguinte, vamos entender a validade do ovo, até porque o que importa é a nossa saúde, né? Qual é a validade do ovo, doutora? Então, aí a gente entra numa questão que é bem particular de cada tipo de processamento de cada empresa. O que deve ser feito? A empresa deve ter um responsável técnico, um controle de qualidade que, com base em todas as etapas de produção, vai determinar essa validade, que normalmente fica ali na faixa de 15 dias, dependendo também, né, do processo de produção. Mas, de fato, quem determina essa validade é a empresa, o controle de qualidade. Por isso que é tão importante que essa validade ela passe a estar presente ali no ovo. E o que vai mudar, né? A gente já tinha uma normativa, né, que tratava sobre isso, porém era facultativo, né? Isso faz bastante tempo que era facultativa a impressão dessa data de validade no ovo. O que mudou agora é que vai ser obrigatório. Obrigatório para qual tipo de ovo? Aqueles ovos que são vendidos a granel, ou seja, que não possuem aquela caixinha bem conhecida, né? Porque quando esses ovos vêm já em dúzia, 2 dúzias, eles possuem um rótulo e ali nesse rótulo a gente tem todas as informações obrigatórias, entre elas a data de validade e também o lote. Sim. Porém, quando o ovo é vendido a granel, que a gente não tem informações. Então, a partir daí que a gente vai ter uma mudança bem drástica, que vai ser a obrigação de ter essa data de validade no ovo. Sim. A partir de setembro agora, né? Vai ter o carimbinho ali. Mas assim, só para entender, a gente está vendo algumas imagens de ovos, vai depender do processamento, cada indústria. Mas assim, se a gente pegar o ovinho ali da galinha, no geral, existe uma média de validade do ovo? Na faixa de uns 15, 20 dias, tá? Só isso? Isso. Aí assim, ó, vai depender muito também da conservação. Por isso que a gente sempre indica armazenar corretamente lá na geladeira, cuidar também para não colocar na porta, porque alterações de temperaturas, elas acabam prejudicando a qualidade desse ovo, né? Então, ao invés de deixar na porta de geladeira, a indicação é o quê? Colocar sempre no meio da geladeira. Outro ponto bem importante também é cuidar para não ficar lavando esses ovos, porque quando a gente lava, a gente pode danificar a casca, que é uma proteção desse ovo. E com isso a gente reduz sempre ainda mais o tempo de prateleira, né, que a gente fala desse produto. Mas sempre lembrando, seguir a data de validade do rótulo, que vai ser o que a empresa determinou. Não consumir fora da validade, guardar na geladeira. Mas é interessante, né, doutora, porque as geladeiras vêm com porta-ovos na porta da geladeira, né? Exatamente. Então, assim, tira dali, pessoal, e bota no meio, né? Tem como olhar, por exemplo, um ovinho ali... E se tiver na geladeira, antes disso, se tiver na geladeira, a validade aumenta um pouquinho mais, doutora? Sim. Existem até alguns testes, né, bem práticos que
que acabam sendo feitos, não que a gente indica muito, né, mas a partir da câmara de ar, que é como se fosse quando a gente quebra o ovo, a casca, a gente consegue encontrar uma partezinha que a clara ela não encosta totalmente na casca. Então, um dos testes que a gente consegue avaliar, mas claro, pessoal, isso não é nada, como eu posso falar, algo comprovado que sempre vai funcionar. Sim. Mas normalmente os ovos que são mais novos, eles não possuem essa câmara de ar tão, como eu posso falar, tão espessa, né? Então eles acabam não boiando sobre essa água. E quando essa câmara de ar ela já está com mais tempo, esse ovo ele acaba indo para a superfície. Sim. Mas isso são testes que não são comprovados. Não digo nem comprovados, né? Eles não são tão indicados cientificamente, né? Então a gente precisa sempre avaliar a validade que está indicado ali nessa embalagem. Por isso que teve essa alteração na legislação, porque é bem comum até mesmo comprar esses ovos a granel, às vezes tem um rótulo lá no supermercado indicando a validade, mas leva para casa e a gente não sabe, a gente não lembra. Né? Então, com isso, melhora. Não é comum ver validade do ovo. Você vê aí na sua casa, pessoal? Mas então tá, fique atento. Então, assim, tem como olhar um ovinho assim e dizer, esse aqui tá impróprio para o consumo? Pela cor? Se tá quebrado, eu acho que já é uma condição, mas tem como ver? Não, assim, se a gente tem um ovo íntegro, somente avaliando visualmente, não tem como a gente dizer se esse ovo está próprio ou impróprio para consumo. Né? Então, por isso que é a importância dessas alterações da legislação. Sim, então começa a partir de setembro, importantíssimo. E assim, né, doutora, eu acho que a gente tá falando do ovo que tá caro, eu acho que, sim, o pessoal às vezes aproveita uma promoção, compra um monte de ovo, monte, e daí vai lá e tem validade, pessoal, daí pode fazer mal. Por exemplo, quando o ovo for processado, doutora, cozido, frito, às vezes faz um omelete, sobra, um ovinho ali cozido, sobra. Se colocar na geladeira, né, qual é a durabilidade? Existe uma média? Sim, vocês trabalham com isso também? Olha, como é um processamento feito em casa, não tem como a gente falar muito disso. Mas o que a gente sempre indica é que os ovos, a partir do momento que eu fiz um omelete, que ele não seja armazenado. Essa aqui é uma indicação meio que geral. Por quê? Podem existir alguns contaminantes, até mesmo a contaminação cruzada na nossa cozinha, e a partir do momento que esses alimentos eles são armazenados sem um controle adequado de temperatura, esses micro-organismos eles podem continuar se multiplicando e levar a alguma intoxicação alimentar. Então a ideia, né, o ideal é sempre processar ele na casa e já consumir. Sim. Mariana Boing, médica veterinária, especialista ali em controle de produtos de origem animal. Adoramos a sua aulinha aí dos ovos, importante falar sobre a validade. Obrigada, seja sempre bem-vinda a ver mais, viu, querida? Beijo no coração. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Valeu.